Fogueira com Elas começando. Eu sou Milene Nascimento. E eu sou Fabiana Barros. Se você gosta de assuntos que falam sobre o universo, que falam sobre expansão da consciência, pode colar aqui com a gente, que a gente sempre traz convidados muito especiais, que é o caso de hoje também, que vai ser um assunto super interessante, que é a Deia Ribeiro, que faz o Cura com Turismo, né? Isso. E ela vai explicar um pouco mais pra gente desse trabalho, que é incrível, que abrange PNL, constelação familiar, enfim. E é inovador, né? É inovador. Então, fica à vontade, Deia, pode ir. Bom, meninas, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu estou acompanhando vocês, estou achando incrível os temas que vocês abordam. Muito obrigada. Bacana, é muito diferente, né? E tem que ter coragem para mergulhar em temas assim, né? Tem. Porque as pessoas olham pra gente meio que, lá vem aquela maluca. Principalmente quando entra em extraterrestres, assim, né? Exatamente. Eu assisti os que vocês estavam falando aqui. Eu falei assim, gente, quem não tá por dentro acha que é tudo um bando de gente doida mesmo, né? Não, mas é isso, o caminho é esse, né? Eu prefiro ser lunática. Bom, eu sou a Deia Ribeiro, sou professora de yoga, tenho uma escola de yoga aqui em Itajaí. E tenho também um projeto com a Fabiana, minha sócia, amiga de uma vida inteira, chamado Cura com Turismo. E ali a gente leva ferramentas de autoconhecimento, essas que todas nós já trabalhamos, conhecemos, a PNL, constelação familiar, o yoga como uma ferramenta de autoconhecimento, breathwork, que são respirações guiadas, né? E a terapia do renascimento, o rebirthing, acho que vocês já devem ter conhecido. Já ouvi falar. Isso. Então, que são ferramentas muito poderosas, assim, de cura mesmo, né? Então, a ideia do Cura com Turismo é abrir uma porta do autoconhecimento para quem ainda está se descobrindo. Então, a gente aprofunda em algumas técnicas, mas outras a gente dá uma pincelada para que a pessoa pense, isso faz sentido para mim, eu quero buscar mais disso. A gente passa ali pelo xamanismo também, né? Com a meditação do animal de poder, para que você descobrir teu arquétipo. Então, a gente vai passeando por esses caminhos aí do autoconhecimento e nessa intenção de levar, de trazer para cá pessoas que não são desse mundo ainda. Por isso, a gente resolveu juntar o turismo. Então, quando eu junto o turismo, a pessoa já pensa assim, então eu tô indo pelo passeio. Então, deixa ela vir pelo passeio, entende? Lá você laça. Acontece muito assim de falar assim, mas o meu marido pode ir, ele não quer fazer nada. Mas ele só pode acompanhar. Claro que pode, ele vem pelo sai turismo. De lá de turbante, né? Ele é aquele... Já aconteceu do marido fazer tudo. E ela não fazer quase algumas, assim, sabe? E o homem, quando ele entra... É mais difícil o homem entrar. Sim. Mas quando ele colocou o primeiro pé, eles fazem melhor, né? Eles se entregam de verdade, assim, sabe? Eu acho que eles não ficam tão preocupados com os outros, com o julgamento. O homem só vai. E aí, o turismo chama muito esse público de... eu não vou pelo autoconhecimento, mas eu quero conhecer a Chapada dos Veadeiros. E não quero ir sozinha, então eu vou com as meninas, né? Eu quero ir para fora do Brasil, mas eu tenho medo de ir sozinha, então eu vou com as meninas, né? Porque a gente não obriga você a fazer nenhuma daquela proposta. Você pode ir só pelo turismo, mas a gente sempre fala, seria um desperdício você vir até aqui e você não se dar essa oportunidade de mergulhar um pouquinho da pele para dentro, né? Então, a ideia do Cura com Turismo é essa. Tem 3 anos o projeto, fez 3 anos no Carnaval e nós já fizemos 37 imersões. Nossa, que delícia. Bem legal. Qual que é o teu critério para definir o local, assim? Tem que ter natureza, tem que ser um lugar bem onde a gente vai ter esse contato com a natureza, porque a gente acredita que, em primeiro lugar, esse lugar é o lugar que vai te curar, a tua cura já começa ali. Então, na Chapada dos Veadeiros já foram 9 retiros. Eu tenho muita vontade de ir. Eu nunca fui também. Eu também nunca fui. A Chapada dos Veadeiros, ela tá em cima de uma placa de quartzo, né? Então, a energia de cura da Chapada é muito grande. Então, o Cura com Turismo nasceu na Chapada dos Veadeiros e de lá para cá a gente já fez 9. Então, o critério é esse. Tem que ter o que eu vou te levar para conhecer, entende? Então, eu vou te levar para conhecer um lugar diferente do que normalmente o turismo comum ali tá te oferecendo. Então, eu vou buscar outras coisas para te oferecer, como Portugal.
normalmente as pessoas fazem ali por Lisboa, Sim. né? A gente vai pro Vale do Douro. Então, a gente fica longe ali de Lisboa e a gente fica dentro de uma quinta. Então, a gente vai conhecer vinícolas, a gente vai ter degustação de vinhos. Então, eu quero te levar, te entregar uma proposta bem completa, Que entende? legal. E ali e sem vinho você... também é espiritual, né? Totalmente espiritual. É uma beleza. Tu tá estressado, toma uma tacinha de vinho, olha. Exatamente. Tudo é espiritual, Tudo né? é espiritual. Tudo é espiritual. A gente taxa muita coisa, né? Acaba botando muita caixinha de certo e errado, né? Exatamente. Tudo é espiritual. Tudo, né? A partir do momento que você acordou, abriu os teus olhos... Inclusive, tu conseguiu fazer o turismo ser espiritual. Exatamente. Né? Não, É que uma coisa ideia... melhor, gente. Muito! Pelo amor de Nossa, Deus. eu achei fantástico isso. E a ideia aconteceu assim, na Chapada dos Veadeiros, eu e a Fabiana, a minha amiga, que é minha sócia de uma vida toda, essa coisa da gente ser buscadores, né? Vocês também são buscadoras. Então, chega uma hora que quando tu busca demais, tu começa a entender que ou aquilo ali vai morrer contigo, e daí não fez sentido nenhum tudo que tu buscou, ou tu começa a compartilhar. Tu tem que compartilhar. Né? O transbordar, que a gente fala, a hora que tá pronto, transborda. Senão, se morrer ali, não fez sentido nenhum tua busca. Né? E daí a gente É um egoísmo, né? Aí a tua busca se Exato. transforma em egoísmo, porque você acha que o conhecimento é só teu, né? Exatamente. E aí a gente pensou assim, vamos tentar fazer um retiro de carnaval aqui na Chapada dos Veadeiros, só pra gente ver como é que é e pra gente compartilhar um pouquinho da nossa história. E a gente, na época, o irmão dela era nosso sócio também, ele tem um retiro também que chama Sétimo Sagrado, que é onde ele trabalha só com as medicinas. Então, a ayahuasca, a sananga, o rapé, o cambô. Então, assim, o retiro dele é bem xamânico, ele é um xamã. E então, ele estava com a gente nesse primeiro retiro na Chapada dos Veadeiros. E a gente falou, vamos ver como vai ser, depois a gente vê se faz uns 2, 3 por ano, né? Alguma coisa assim. E daí, no primeiro retiro que a gente fez, a gente encheu, assim todo mundo deu casa cheia. Deu aquela contribuição maravilhosa. Aí você entende o quê? Isso é uma resposta, né? Então, deixa eu pensar em mais um aqui. Aí, de lá pra cá, foi um por mês, sem falhar. E no Réveillon do ano passado, foram 2 ao mesmo tempo. Um aqui em Floripa e um no interior de São Paulo. Então, assim, a movimentação foi acontecendo, as pessoas foram chegando. Eu quero passar o meu próximo Réveillon em algo bem assim. Então, esse ano a gente fez aqui no Aviva. Vocês conhecem o Aviva? Já ouvi falar. Minha amiga foi. No Aviva, na Praia Mole. O show do Moço foi agora. Ela foi agora no show do Moço. O Aviva é um lugar que tem mais de 300 cristais espalhados pelo lugar. Sim, um cristal. Onde que é? Na Praia Mole. Eu não conheço Floripa. Na Praia Mole. É muito legal, vale a pena conhecer. Eu nunca fui lá. Eu sigo eles no Instagram, né? Mas nunca fui em nenhum evento, mas sei da fama, assim. Eu vejo as fotos. Nesse Réveillon, nós tínhamos 42 participantes lá no Aviva, no nosso Réveillon. Então, aí pessoas que nunca praticaram yoga, mas já conheciam a constelação, então eu vou pela constelação e chego lá, eu pratico yoga. Eu vou pela respiração. As iscas, né? Eu vou só pela praia, eu vou porque eu quero conhecer esse lugar que tem os cristais, entende? Então, tudo vira um link que vai buscando, né? Eu não vou ter uma pessoa 100% interessada em tudo que eu tenho para oferecer, mas quanto mais eu oferecer, mais chance eu tenho de falar com mais pessoas. Então, a ideia do Cura com Turismo é exatamente essa, não ter um nicho só, né? Nem é só turismo, nem é só cura. E se você fala assim, um retiro de cura, as pessoas saem um pouco... assustam um pouco, né? Sim. Tipo, me curar de quê? Porque as às pessoas vezes não sabem, eu nem né, sei que estão que eu tô doentes. doente, né? Eu nem aceito que eu tô doente, então eu não preciso me curar. Então eu não vou para um lugar desse. Tô bem, né? E aí, depois, quando você chega e quando você se permite, porque eu acho que a palavra hoje em dia é muito essa permissão, né? Sim. A gente precisa se permitir vivenciar algumas coisas. Aí a gente vai se entregando e descobrindo que a gente não estava tão curada, assim, né? Sim. Que esse caminho é longo, Eu falo né? que a gente cura, vai morrer com mais outros problemas, outras coisas para curar, a gente vai levar para frente.
porque nós somos muito complexos, né? Graças a Deus, a gente vai estar sempre tendo que curar alguma coisa. Porque é sinal que a gente nunca vai, né? A vida é movimento, né? É movimento. Se eu deixo de movimento... As pessoas falam bastante daquela história de vida equilibrada, né? Eu quero estabilidade. Gente, estabilidade é a morte. É caos mesmo, né? O universo é caótico. Se você não se render a esse caos, você tá indo contra o fluxo, né? A gente fala bastante das batidas do coração quando tá no hospital, né? Isso, tipo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Enquanto tem esse sobe, desce, quer dizer que tu tá vivo, olha. Agora, a hora que estabilizou, que foi um pi reto, tu morreu. E aí, tu tá buscando estabilidade, chato, né? É chato. Tudo que entra no estável, na rotina, fica chato. Quantos casamentos acabam por rotina? Porque, né? E que é o que todos entram, né? Difícil. Então, tem que sempre realmente ter alguma coisa ali para quebrar aquela morbidez. Acha, né? Onde foi que colocaram na nossa cabeça que a gente tinha que trabalhar por uma vida estável? Por estar estável, né? Acho que a gente tem que ter o conforto, tem que estar bem, mas essa coisa do só ali é realmente... eu paro de ser um buscador. Daí, se eu paro de ser um buscador, resta o quê? Fabricar um caixão, entrar dentro, já era. É mais ou menos por aí. Mas é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, aí é assim que fica. E tem muita gente que tá nisso, né? Exatamente. As pessoas falam assim também de autoconhecimento, como se o autoconhecimento fosse uma coisa assim muito difícil, muito... Ai, meu Deus, eu não tenho autoconhecimento, né? Ou, não, eu tô tranquila dessa parte, assim, eu sei quem eu sou. Aí você pergunta quem é assim, o ego, né? O que você gosta de comer? Eu nunca pensei sobre isso exatamente. Meu marido que escolhe, né? Aí, que cor que você gosta? Eu acho que eu gosto de rosa, né? Então, assim, se a gente não sabe nada, o básico sobre nós, assim, então... Tá faltando mergulhar, né? Tá faltando a gente entrar ali da pele para dentro, como a gente fala ali no yoga. E a ideia do retiro é bom porque tu sai, né? Tu sai da tua casa, tu sai da tua cidade, sei lá. Parece que quando a gente sai de casa, a gente tá fora, a gente tem uma liberdade diferente, assim. Exatamente. De ligar o botãozinho E principalmente porque daí tu tá indo com pessoas que tu não conhece, que as pessoas não te conhecem, então tu pode ser tu, entende? Isso. Eu falei de ligar o botãozinho do Deixa F só lá, eu ser eu, né? Agora, tipo, eu não tenho filho aqui, eu não tenho marido, eu não tenho parente, eu não tenho ninguém aqui pra falar que eu não sou do jeito que eu sou. E agora eu posso olhar pra mim. Tu tem coragem pra certas coisas, né? Eu me separei há mais de 10 anos e fui fazer um retiro no Monte Crista com um monte de índio guarani e 42 pessoas subindo a montanha lá, não conhecia ninguém, todo mundo era vegano e eu sempre trabalhei com carnes. E todo mundo malhando pau na carne, malhando pau. Eu disse, gente, eu exporto carnes. Tipo assim... Te jogaram de lá pro chinês. Né? Fazer o quê? Era meu ganha-pão. Tu se jogou na fogueira, né? Deixa eu me jogar nessa fogueira. Achei que eles iam me jogar de lá e todo mundo mudou o discurso, tá? Não, mas a gente entende que tem que sobreviver, que não sei o quê. Pronto, tipo assim, porque não adianta julgar também, né? Hoje eu evito comer, mas já tive momentos que eu vivia disso, tá tudo certo, né? Exatamente. Essa história da gente não entrar nessas caixinhas, Na caixinha. E te dar coragem, porque eu não conhecia ninguém. Eu pensei, vou falar. Exatamente. Exatamente. Deixa eu falar, porque não tem ninguém aqui que vai me julgar, né? Ou que o julgamento da pessoa vai ser tão importante pra mim. Então, eu não conheço essas pessoas, deixa que pensem. E eu acho que o pior do julgamento é isso. É tu deixar a opinião do outro te afetar. Por que me afetou, né? Por que aquele julgamento me afetou? Dizem que quando você sai de casa e ouve o julgamento de alguém, ou tá preocupado com o julgamento de alguém, você perde $5 mil. 5 ou 6 mil dólares. Nossa! Então, se você sai livre de foda-se mesmo, que os outros vão pensar, falar, enfim, vou fazer o que eu quero ser, eu vou ser o que eu quero ser, vou fazer o que eu quero fazer, parece que quando chega no final do ano você tem um montante de dinheiro acumulado. Isso de acordo com o Access Consciousness. Que legal! Interessante. Muito legal. Aí eu saí hoje de casa, quando eu ia já pegar e ficar com vergonha, aí se pensa, eu já falei, não vou perder dinheiro. Quero meus dólares. Acabou. Pronto, falou em dinheiro, a pessoa já se disciplina. Exatamente. E essa história do julgamento, né? Eu falo bastante, a gente às vezes tem um pouco de receio de postar
alguma coisa na rede social, aí tu para pensar, e eu já fiz essa análise, assim, normalmente quem tu tem medo do julgamento é aquela pessoa que nem compra de ti, que nem usa teu conteúdo. E por que a opinião dela importa tanto pra ti, né? Olha como eu dou a importância para aquela pessoa que não tem tanta importância. E assim, na verdade, ninguém, assim, né? Ninguém tá nem aí pra gente também, né? A gente, eu assisti uma palestra que ele falava exatamente assim, a gente precisa aceitar a nossa insignificância. Tá todo mundo se achando muito importante. Sim. Né? Então, se eu me coloco nesse lugar de eu não sou tão importante assim, eu paro de ter medo do julgamento do outro. Ninguém liga, né? Tipo assim, ninguém liga. E a gente também não deve ligar, né? Não. Se dane, cada e é um libertador. É libertador. Por exemplo, a gente tem o canal, tem gente que vai lá, faz um comentário legal, e tem outro que vai fazer um comentário tosco. Nossa, a pessoa perdeu um tempo pra fazer esse comentário. Porque ela tá focada no negativo, né? Agora, porque ela tá vibrando, né? Exatamente. No nosso, em contrapartida, a gente deve focar no positivo. Poxa vida, esse comentário ruim pode me ajudar em alguma coisa, né? Pode ajudar a melhorar. Exato. Então a gente tem que fazer o movimento inverso, assim, né? Aquela história, deixa eu analisar se faz sentido. Se fizer sentido, depois eu vou de xingar usar. 3 minutos seguidos, a gente, não, mas pode ser uma boa. Exatamente, mas se fizer sentido, eu vou pegar pra mim, né? Aquela história do doeu, pega que é teu. Mas se não doeu, é sobre ela, né? Tá falando mais sobre ela do que... E, gente, essa frase a gente ouve a vida inteira, mas a gente não leva em consideração a importância dela, né? Isso fala mais sobre você mesmo do que sobre mim. Exatamente. Fala mais sobre a pessoa que tá ali, porque quem é que... Tem uma história de Buda que fala quando ele recebe um monte de... A pessoa leva um presente para ele e ele não quer aquele presente, né? E aí depois a pessoa começa a xingar ele, é super agressivo e ele fica quieto o tempo inteiro. E aí ele pergunta para ele, mas poxa, a pessoa falou isso tudo para você, né? Te xingou e tal. Você não vai falar nada. Daí ele falou assim, quem vai sair daqui com a mesma raiva que chegou é ela. Ela vai levar de volta a raiva dela. Eu não vou pegar a raiva dela pra mim. Então, assim, se a gente entra na onda do outro, a gente acaba com a nossa... Com a nossa vibração ali também, né? Então, entender o que é nosso e o que é do outro, acho que é um caminho importante. E é libertador. É libertador. É bem libertador. Mas a gente apanha até chegar nisso, né? Nossa, olha. Eu fiquei com uma curiosidade em relação ao retiro. Como que essas práticas são feitas? Elas são feitas no hotel? Elas são feitas durante a viagem, no ônibus ou de repente no avião? Enfim, como que isso funciona? Tá, a gente sempre escolhe lugares que são já voltados para esses retiros de cura. Normalmente já são, como alguns, né, salvo exceções que foi o carnaval, agora que a gente foi para a Amazônia, então a gente estava num resort 5 estrelas, né, tinha todo esse conforto. Agora a gente vai fazer no Hilton, em São Paulo, mas os outros lugares são lugares já preparados para isso, né, com templos, com tudo isso. Então a gente tem uma programação todos os dias de manhã quando acorda, tem o yoga, tem a respiração, aí tem um momento de silêncio e o momento depois do café da manhã. Depois do café da manhã sempre tem esse contato com a natureza, ou seja, a gente vai para uma trilha, a gente vai buscar uma cachoeira, a gente vai buscar estar ali, né, esse aterramento com a natureza. E depois, na volta, normalmente, a gente almoça, tem um momento de descanso, que a gente leva muito a sério também esse tempo de deixa eu ir para um retiro, me desligar e aproveitar. E aí, depois começa as dinâmicas de constelação familiar. Então, a gente mergulha mesmo nas constelações ali por 2h30, 3 horas. São dinâmicas onde todos são constelados, né? Todos passam pela constelação ali. E a gente termina com o xamanismo, trazendo ali no segundo dia o encontro com o animal de poder, com o arquétipo do animal de poder. E aí, no outro dia, também a gente amanhece com o yoga, amanhece com uma respiração que a gente sempre leva, uma respiração voltada para eu te ensinar. Eu estou entrando numa crise de ansiedade, como é que eu respiro? O que eu posso fazer para sair desse lugar? Então, a ideia é essa, eu te ensinar a respirar para sair de uma crise. Eu te ensino respirações para você poder se energizar um pouco mais. Então, ali a gente fala sobre a respiração. Depois, no outro dia, a gente tem ali o momento do café, um momento de relax, e a gente sempre finaliza o retiro com as dinâmicas de PNL e da confiança, de autoconfiança, através da programação neurolinguística, e terminamos com renascimento, que é
assim, aquela cereja do bolo, né? Que é o renascimento, onde a gente consegue guiar de volta os participantes até antes da concepção ali no ventre da mãe, assim, sabe? Com hipnose? Através da respiração, a gente altera a tua consciência e te leva de volta. Nossa. Existe uma respiração para fazer isso e te levar de volta para lá. E não tão legal, depende da situação que você tava na concepção. Mas porque assim, isso pode levar para traumas também, né? Normalmente sim. Pode te levar exatamente aquilo que foi vivido ali. Sim. Mas ao mesmo tempo, quando você vem passando por todos os meses até chegar ao teu nascimento, você vem tendo consciências de outras coisas. Que legal. Assim. E é importantíssimo como tem pessoas que sentem, escutam os pais conversando. Então, às vezes, a gente ouve muitas pessoas falarem assim, mas eu não fui programada, eu não fui planejado, né? Eu vim de susto, eu vim no susto. Gente, todo mundo. A maioria veio no susto. Né? A gente não veio todo mundo programado, certinho. Planejado. Então, assim, achar que esse é o meu problema, né? É muito pequeno. Ah, sim. É muito pequeno. Então, ali nesse momento do renascimento, onde ela passa por todos esses meses, consegue sentir o amor da mãe na hora do parto e tudo, ela sai desse lugar de, eu tinha isso que eu não era planejada, que minha mãe nem queria mais e tal. Mas imagina, as mulheres antigamente, coitadas, os homens também, iam planejar o quê, né? Exatamente. Eu falei pro meu filho que ele foi planejado, ele ficou chateado comigo. Eu falei, não vem criar trauma, não. Não, o primeiro trauma que a gente tem na vida é o nosso nascimento, né? Pensa, você tá lá, quietinha, no teu canto, de repente vem, te tira de lá e fala, vai pra vida. Né? Respira. Exato, é o primeiro trauma. Então, assim, traumatizado todos nós já viemos. E a gente tem essa mania de culpar pai, mãe, avô, avó. Porque culpas antepassadas. A gente é o mesmo arquétipo do demônio, né? Porque tudo é o demônio. Exato. Ninguém assume a sua culpa. E a constelação, assim, eu vejo que tem essa deturpação. E tudo é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó. Ninguém assume a sua persona, né? Exatamente. A constelação, ela tá aí para que a gente possa olhar para trás, né? Ver exatamente, entender o nosso sistema, entender o que aconteceu ali. Mas a partir dali, eu tomo uma nova decisão. Sim. Eu tomo a minha vida. Passado e bola pra frente. Vamos tudo criar uma nova realidade. É aquela do... não começou em mim, mas acaba aqui. Sim. Né? Não começou em mim, mas acaba aqui. Eu decido acabar com isso aqui. Porque senão eu vou passar uma vida inteira sendo vítima do meu sistema. E aí eu tô culpando pessoas que eu nem imagino como elas viveram. Porque é muito fácil, né? A gente culpar pai, culpar mãe. Mas alguém já parou para pensar e para conversar com o pai e com a mãe? Como foi tua criação? Né? Escuta teu pai, escuta tua mãe. Como é que teu pai foi criado? Como é que teu avô levava essa relação com o teu pai? Você já ouviu? Teu pai tinha... meu pai nunca me deu um beijo no rosto. Teu pai recebia beijo no rosto? Teu pai era... teu avô era carinhoso com teu pai, teu avô era carinhoso com a tua mãe. Como é que a gente entrega uma coisa que a gente não teve? Então, assim, não começou em mim, mas eu decido que acabe aqui, eu decido deixar de ser vítima do meu sistema. Então, a constelação vem para trazer clareza. Eu acho que é um bom caminho, assim, para clarear, e aí, a partir daqui, o que eu faço com aquilo que eu descobri sobre o meu sistema, aquilo que eu aprendi com o meu sistema? Eu agradeço e sigo. Corta, né? Bye. A partir de agora eu resolvo ter uma vida diferente, né? É como falam muito de honrar pai e mãe. A gente acha que honrar pai e mãe é aquela história de eu tenho que fazer só o que meu pai e minha mãe mandam, né? Honrar pai e mãe é você fazer da tua vida a melhor vida possível. É você ter uma vida a mais saudável, digna, né? A mais digna, a mais feliz. Você está honrando a vida que teus pais te deram. Essa é a forma de honrar pai e mãe, né? Entregar o melhor que tu pode na tua vida. E às vezes as pessoas ficam presas com essa história de honrar e não fazem exatamente o que precisa ser feito, ou seja, pegar as rédeas da vida, né? Sim. Que a gente volta para a história do vítima, do ser vítima disso tudo. E eu não quero assumir a minha responsabilidade sobre a minha própria vida. Porque daí é mais fácil tu culpar, né? Sair culpando. É o governo, é o sistema, é isso, é aquilo. Exatamente. E eu, né? O que eu fiz? Qual que é a minha parte? Eu sou um alecrim dourado, né? E você falou de algo que é muito poderoso e as pessoas não têm noção do poder, né? Que é a respiração. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho
nesse tema, porque as pessoas não têm ideia do que pode transformar. A respiração, ela tá aqui, né? Disponível 24 horas por dia. E eu falo muito para as minhas alunas quando elas chegam assim, só coloquem a mão no peito, a mão no abdômen e percebam onde está a respiração de vocês. Se eu sinto a minha respiração acontecendo aqui no alto do meu peito, eu tô numa respiração de luta e fuga. Eu tô ativando uma parte do meu sistema nervoso central ali, que tá me falando assim, ó, vamos correr que a gente tá em perigo. Então, eu tô sempre em perigo. Hoje, a respiração que a gente tem aqui é essa. Tô sempre correndo perigo. Respiração do leão aqui na tua nuca. E tem um exemplo que fala bem bonitinho. A gente precisa entender, né? Existe um sistema simpático e um sistema parasimpático ali no nosso cérebro. E quando eu respiro profundo e lento, eu ativo esse meu sistema parasimpático, onde eu falo, olha, a gente tá bem, relaxa aí, porque a gente não tá correndo risco. Aí eu começo a respirar curto e rápido. Eu já mandei uma mensagem lá pro meu cérebro e ele já tá assim, ó, eu preciso correr daqui porque a gente vai morrer, vamos embora, corre. E aí eu começo a ficar cada vez mais acelerada porque eu não paro. Tem um exemplo muito bom que é do cachorro, né? Essa história do parasimpático e do simpático. Que as pessoas acham que o estresse e tal é uma coisa ruim, mas não é. A gente precisa ter um nível de estresse pra gente poder se movimentar com a vida. E aí o cachorro ensina isso pra gente. Ele vai lá, ele late, se estressa lá com o carro que passou na rua. Dá 1 minuto, você olha pro lado, o cachorro tá dormindo. Deitado. Entende? Ou seja, ele foi com um pico de estresse lá no alto e voltou. Ele saiu do modo sobrevivência, ele usou o modo sobrevivência e voltou, né? A gente fica no modo sobrevivência. E só tem uma forma da gente sair do modo de sobrevivência, a respiração. Então, eu só volto para esse modo através da minha respiração. Então, existem várias técnicas, né? A gente usa muito inspirar contando até 4 e soltar o ar contando até 8. Ou seja, eu preciso soltar mais esse ar antes de respirar de novo, né? Porque quanto mais ar eu trago, é igual quando uma pessoa está numa crise de ansiedade e a pessoa virar para ela e falar assim, calma, respira. Como? Como que ela vai respirar? Um pânico, né? Nem consegue, não consegue. Não tem como. Ela tá aqui em né? cima, ela não tem. Então você vira pra ela e fala assim, ó, dá um grito, solta. Solta. Dar um grito. É melhor dar um grito, porque imagina, é uma coisa que tá presa aqui, ó, no teu peito. E daí eu preciso soltar isso, pra então eu poder trazer mais ar. Porque se eu tiver numa crise de ansiedade, respirando curtinho aqui no meu peito, eu vou cada vez assim... Não vai. É o cachorro. Aí lembra do cachorro, entende? É o cachorro. Ó, ele foi lá, ele tá fugindo. E aí, como é que eu faço pra sair daqui? Como é que eu faço pra voltar lá e dormir? Por isso que a gente fala bastante do solta pela boca, relaxa os ombros. E isso não é só um falar. O solta pela boca e desce, solta os teus ombros. Tem o porquê você fazer isso, né? Existe dentro da gente informações que vêm através do nervo vago, que é o nosso maior nervo, que ele vem de baixo para cima. Então, ele vem trazendo informação de todos os órgãos para o nosso cérebro. Então, pensa que quando você está numa situação de estresse, todos os teus órgãos começam a trabalhar diferente, né? Começam a acelerar teu coração, tudo começa a bater mais rápido, funcionar, liberar hormônios, enfim. E aí, ele veio e trouxe essa mensagem lá pro meu cérebro. Ó, estão correndo perigo? Começa, acelera aí. Ativa teu sistema simpático. A respiração começa a ficar como? Curta. Então, se eu tenho a consciência de que respirei curto, eu preciso soltar esse ar, inspirar de novo. E esse soltar pela boca e soltar um som junto, quando a gente fala assim, ó, inspira... Deixa sair esse som. Bom. Até esse som tem um porquê. Ele mandou essa informação desse nervo vago pro nosso cérebro, falando assim, ó, ela tá ficando bem agora. Tá tudo bem. Certo. Ó, ela tá melhorando. Continua assim que tá melhorando. Entende? Então, são tudo técnicas e que só a respiração... Imagina, eu posso alterar a tua consciência e te levar de volta pro teu nascimento através da respiração. Eu não preciso te dar ayahuasca, não preciso alterar com nada a tua consciência, mas eu altero a tua consciência com a respiração. Que louco, né? É. E é algo que a gente menospreza porque é natural nosso, né? A gente faz de graça todo, ali, né? Tá de graça. É bem isso, né? Exatamente. A gente não dá valor. A gente não dá valor. Quem é da yoga, eu acho que dá mais valor. Quem é yoga e pratica yoga, né? Tá mais nesse mundo mais
Quem não tá... Eu acho não que vive, hoje, né? eu estudo neurociências também, né? Então, eu acho que hoje quem tá ali estudando neurociência, estudando essas questões, já estão entendendo mais sobre o poder da respiração em todas as situações. Assim, tá saindo um pouquinho só do yoga e tomando uma outra proporção, assim. Né? Uma coisa mais porque racional. se você fizer, vai funcionar, sabe? Tem uma técnica que você coloca no teu celular 4 vezes ao dia, em horários certos, que são os horários onde o teu cortisol aumenta. Então, de manhã cedinho, a gente tem um pico de cortisol, entre 7 e meia da manhã. Depois, a gente vai ter de novo esse pico de cortisol, que é o estresse, ali depois, perto do almoço. Depois, a gente vai ter no meio da tarde e depois no finalzinho da tarde. Se você colocar 4 vezes o teu celular para despertar, te lembrando de respirar profundo e lento por 5 minutos nessas 4 vezes do dia, em 30 dias você muda totalmente o teu sistema ali. Você passa para um sistema mais tranquilo e você consegue controlar a tua respiração. É como se fosse um antibiótico. Tem que fazer. Tem que ser regrado. Tudo na vida, né? Se tu não fizer, qualquer aprendizado, se tu fizer e botar na gaveta, nada funciona, né? Mas a respiração é como um remédio. Ela pode te curar, mas ela também pode te levar à doideira, assim, né? Sabe? Te detonar. E esse rebirthing aí que tu explicou, como que ele funciona, assim? É o que? Pra te levar nesse estado de consciência que tu... Vai lá profundo. É uma respiração circular, então a gente inspira e exala pela boca sem pausas. Então a gente vai... Pela boca? O inspirar também? Sem pausa. E fica cansativo, né? Vai ficar cansativo. Por quanto tempo? Dá mais ou menos ali, pra eu chegar onde eu preciso com vocês, dá mais ou menos uns 25 minutos. Nossa! Então ali... Sem parar Sem parar. Jesus! É lógico que vai dar um estado alterado de consciência. Eu faço isso 3 vezes, já começa a me dar tontura. Exatamente. Você começa a sentir cansaço, a mão... Chega uma hora que o cansaço vai embora, porque você já não tá mais ali, entende? Você já tá... E isso uma pessoa não pode fazer sozinha, né? Não. Eu já ia falando que eu ia fazer em casa. Né? Cheguei em casa e não. Imagina, tu chega lá, teu marido chega e tu tá chorando igual um neném. Não, porque tem uma condução, volta, né? né? Primeiro eu preciso te levar, alterar a tua consciência, e aí eu começo a te conduzir para onde eu preciso levar você, para aquilo. E aí eu vou sentir aonde foi que você teve mais, que as pessoas começam, né? Nos primeiros minutos elas começam a contorcer as mãos por conta aqui da oxigenação, essa respiração, Sim. né? Então, aí vai contorcendo as mãos, daqui a pouco ela começa a ter a consciência começa a ir e vir, até eu começar a guiança ali. Então, quando eu começo a guiar, eu percebo onde foi que você ali demonstrou um pouco mais de dor, um pouco mais, e ali a gente vai ficar, e ali a gente vai entender o que aconteceu ali naquele momento, entende? Você... Tu faz isso em grupo. Em grupo. Nossa. Eu e minha sócia. É uma responsa, né? É uma responsa. Mas eu vou te falar que de todas as terapias que a gente trabalha, ela é a que mais brilha meus olhos, assim, sabe? Porque você vê resultado na hora, assim, sabe? A pessoa veio e destravou uma coisa na hora, ela já sai dali. É como constelação também, né? Nas dinâmicas de constelação já aconteceu de, tipo, no final, a pessoa ali constelou com a gente e antes falou assim, eu tô há 3 anos sem falar com a minha mãe e não tem mais jeito e a gente não vai mais conversar e tal. Não, tá tudo bem, mas constela, porque vai reverberar no campo da tua mãe. Então, fala para ela tudo que tu tem para falar. E a pessoa foi lá e constelou e falou e etc. Quando acabou aquele dia do retiro, ela veio conversar com a gente chorando que a mãe tinha mandado uma mensagem. Então, essas coisas que a gente vê resultado na hora, né? Como o rebirthing e constelação, essas coisas assim, é de brilhar os olhos, né? Tudo é muito, muito... Mas isso comprova a lei da vibração, né? A lei do Kybalion, que tudo vibra. Porque ela mudou a vibração que ela mandava para a mãe dela também. Exatamente. Né? Mudou, reverteu aquilo, né? Exatamente. Dimensão. Isso mesmo. Ela fez a virada de chave, né? Então, sim, tem muita responsabilidade, mas também tem muito estudo ali por trás, né? Sim. A gente até renascer eles, a gente renasceu muitas vezes ali nas mãos de muitos renascentistas. A gente é assim. sempre o primeiro E tá sempre se renascendo também, né? Porque o pessoal acha, é terapeuta, ela tá com os problemas tudo resolvido, tá Menina, é bicho atrás de eita. Quanto mais você estuda, mais questões aparecem, maior é a catarse.
crise. Tem época que eu penso assim, caramba, acho que mais valia ter ficado na ignorância, né? Porque se tu tá na ignorância, tu não precisa fazer nada, né? Ai, tu só bota a culpa no outro e vai embora. Já era, né? Ai, me separei, a culpa era só do meu marido, né? E eu era uma querida, uma fofa, que ele me largou. E era muito mais fácil a vida assim, se a gente parar pra pensar. Sim, com certeza. Mas pra gente que aceita esse entrar, não tem mais volta, né? Tem. A gente... E tu resolve um negócio ali, de repente tu tá atendendo alguém, tu vê que ressoa muito contigo com coisas que tu não quer olhar e não. E como acontece, Veio pra né? olhar, muito. E como Muito. acontece. E normalmente a gente atrai aquilo que a gente tá precisando na vida da gente, né? As Bem pessoas isso. vão chegar Ou que com tu já história. Passou, tu já tem know-how ali pra ajudar, né? Ou aquelas questões que você precisa olhar e que você tá jogando pra baixo do tapete, vai chegar uma hora e vai falar, e aí, vai continuar assim? Ou vai olhar pra isso, né? Eu acho que os terapeutas são os que mais levam porrada, assim. Porque vem pra gente acorda, né? Acorda, vai. A gente começa o retiro falando assim, sabe? Olha, aqui não tem mestre de ninguém, né? Importantíssimo aqui isso. não tem ser iluminado. Não tem, eu não sou iluminada. Se fosse algum de nós aqui fosse iluminado, a gente nem estaria mais nesse plano, né? Então, a gente fala muito isso porque as pessoas acabam tendo isso de depositar no terapeuta a questão do... Ah, mas eu fui para um retiro de cura e voltei igual. Né? Mas será... Qualquer terapia, né? Exato. Eu fui lá e voltei a mesma pessoa. Eu fui lá e a aconteceu. terapeuta tava tomando vinho. Exatamente. É bem isso. Mas aí você pensa assim, será que você fez totalmente da sua parte, né? Você se entregou 100%, você aceitou, você ouviu aquilo e aquilo você deixou bater ali em você ou não? E às vezes vai só de curiosidade, como tu falou no retiro que tem. Às vezes vai acompanhando uma amiga ou acompanhar um marido ou uma esposa. Exato. A pessoa também não foi pra aquilo, né? Exatamente. Aquela intenção. E às vezes vai ser intenção e acaba tendo... Ressoa, né? Normalmente salto acontece... quântico. Esses saltos quânticos acontecem quando a gente não tá esperando muito, né? Isso é maravilhoso E mesmo. fora do país, vocês foram só pra Portugal. Portugal. Não tem planos A de gente outro tem lugar? Peru agora, no segundo Ai, que semestre. legal, A gente quer fazer nossa. Machu Picchu. Nossa. Vou ficar rica até lá e vou. Nem precisa ficar rica até lá, dá mas pra ir. eu queria vamos. muito ir. E pode ir criança nos retiros? Pode, pode. Que legal, pode, melhor sim. ainda. Porque como a gente não trabalha com as medicinas, né? A gente não... Então, não tem... Alterar a consciência realmente é só ali na hora do rebirth. Então, a gente recebe Mas, crianças... por exemplo, se eu vou com uma criança... eu tenho uma filha de 4 anos. Vocês fazem também com a criança ou não? Não. Ela vai te acompanhar, né? Mas fazer com a criança, não. Interessante. Tu tem 4? Pode ir pro passeio, né? É Curtir. gostoso, né? sim. Mas... Machu Picchu tá na minha lista de lugares que eu quero ir antes de morrer, né? Então, a gente quer fazer uma viagem bem espiritual ali pra Machu Picchu, sabe? Então... Na verdade, vocês expandindo esse projeto, tem muito lugar legal no mundo, né? Meu Deus, muitos lugares místicos, assim. Exatamente, tem muitos lugares. Que é interessante. Esse que eu fiz, eu fui em Éfeso, na casa da Virgem Maria, onde ela morreu. É um lugar que tu chega, tem essas pedrinhas, assim, a casa dela. E tava cheio de muçulmano, porque é um país muçulmano. E a gente chegou e não tinha uma pessoa sem chorar naquele lugar. É uma energia surreal, que todo mundo chora. Muçulmano chorando, as pessoas com aquelas burcas chorando. Da energia do local. É uma energia... Não sei te explicar. Eu posso imaginar. E é um amor, é uma coisa tão forte, assim... que vale a pena. Paga a viagem, né? Só de tu pisar num lugar desse, sabe? Não sei se realmente ela morreu lá. Mas a energia que tem... A intenção que colocam, né? Tá colocada. Exatamente, a intenção. Exatamente. Criou-se uma egrégora de Maria naquele lugar, sabe? Então, eu acho que é isso que conta, né? Exatamente. É muito legal. É muito legal. É espiritualidade, né? Mergulhar nesse mundo aí. A gente acaba... aceitando aquilo ali como a nossa verdade, se faz sentido pra gente, né? Então, se fez sentido, a gente vai mergulhar mesmo naquele caminho. Igual agora, eu quero fazer o caminho de Santiago de Compostela. A gente também a gente não tem certeza de que tudo foi como tá ali, né? Mas a gente confia. É a história de que nós andamos pela fé e não pela razão, né? Então, é bem isso. A gente vai pela nossa fé, se a gente tem a fé. E quem faz o caminho se transforma também. Tem muita história legal, né? Tem muita história. Muita história de transformação, porque na verdade eu acho que é mais tu tá contigo, né? Tu tá...
É o momento que tu colocou pra ti de se entregar naquilo ali, né? E de se permitir, que vem de novo pra mim a palavra que não para, que não sai da minha cabeça agora, que é a permissão, sabe? O quanto a gente não se permite viver tantas coisas, e nem coisas grandiosas, mas coisas pequenas, o quanto a gente trava nessa história de se permitir, né? E é você se permitir entrar mesmo num processo de chacoalhar internamente, que será que eu realmente sou ainda quem eu penso que eu sou? Né? Porque a gente não é, a gente está. Segundo o Akal, a gente não é nada. A gente não é nada, exatamente. Aí tu descobre pra descobrir que... Exatamente. E aí, às vezes, a gente fica presos em versões nossas de tempos atrás que já nem é mais a gente. Mas pelo apego, por tudo isso, a gente acaba continuando presa naquela história, né? E reproduzindo a mesma história no futuro, né? A gente vai ficar... Os nossos sentimentos em relação àquilo vão produzindo os mesmos resultados ali de futuro, né? Exatamente. Mas a gente faz isso com os outros também. Porque, às vezes, tem uma pessoa que tu conheceu há 10 anos e a pessoa hoje já não é mais aquela pessoa. E tu, quando tu vai pensar nela, tu tá projetando aquela pessoa lá. Né? É muito comum acontecer, às vezes, com uma amizade. E não que a amizade acabou, mas tu tinha aquela amiga de 10 anos, não a amiga de agora. E tu também não é aquela dos 10 anos atrás. Exatamente. A gente tá sempre... mas é porque daí eu acho que a gente... É aquela história do... Você tá acordado na vida, né? Será que a gente tá passando acordada pela vida ou a gente tá só deixando a vida passar, né? Tá só Zeca Pagodinho. Normalmente a gente precisa... De vez em quando eu preciso falar pra mim. E aí, tá acordada? Né? Porque... Você está consciente? Tá acordada, né? Porque se a gente não tiver acordado, a gente faz isso. A gente fica preso em versões nossas e dos outros que já não existem. Que já foram. Ou a gente fica projetando o futuro lá na outra pessoa, ou... Enfim, a gente acaba que o presente escapa, né? Tantos relacionamentos, tantas coisas assim que não dão certo, porque, né? É uma versão da pessoa que você se apaixonou, que você tem, ou que você quer... E não existe mais, né? E se a gente pudesse, né, ser bem claros um com o outro e falar assim, olha, essa pessoa aí, ela não existe mais, né? Será que... você vai querer agora essa nova versão, assim? Mas também vão combinar que você também não é mais a mesma versão, né? E eu não sei se eu tô disposta a lidar com essa versão nova tua. Nossa, você falou um ponto agora que é tão simples, né? Só as pessoas se comunicarem, né? Mas eu vejo, às vezes, muitos casais, assim, que eles estão apegados à versão anterior. A maioria, né? Total. Anterior. E não tá... E assim, odeia a versão atual, né? Odeia, exato. Porque não evoluíram juntos. Às vezes, um só acordou e o outro não acordou. Eu tenho certeza que quem vai no seu retiro tem que ir o casal. Porque se um ficar, esse vai ter um salto quântico e vai ter uma separação. Exatamente. E é muito comum. Não, é muito comum. Já aconteceu? Já aconteceu Mas assim, a pessoa quando chega ali num retiro, ela já... Normalmente, quando tá nesse caminho aí de separação e tal, ela já buscou várias outras coisas, né? Agora, trazer pra consciência de que realmente aquele casamento não faz mais sentido pra ela, porque ela já não é mais a mesma pessoa... Aí, às vezes, elas despertam nesse processo, assim, sabe? Poxa, isso não tá dando certo porque eu não sou mais aquela pessoa e tô insistindo numa vida que não faz mais sentido. Que não faz mais, né? Então, eu tô presa na minha personagem antiga. E normalmente, assim, a mulher, ela tem um pouco mais de coragem de sair desse lugar, né? De quebrar. A gente vê que agora tem um número alto, que tem até nome agora, que é divórcio grisalho, né? Vocês já viram? Não. Chama divórcio grisalho, o maior número de mulheres pedindo divórcio, acima de 50 anos. Olha que legal. Quando os filhos já cresceram, saíram de casa, elas olham pra dentro de casa, tá só ela e aquele marido. Que é um peso morto, né? A vida toda. E que ela percebeu que a única coisa que ela tinha de comum com o marido eram os filhos. E agora? Agora eu posso cuidar de mim. Então, a mulher tem a coragem de ir lá hoje e pedir a separação com 50 anos. E há anos atrás, as nossas avós não podiam, né? Imagina. Coitadas, tinha que morrer aguentando aqueles velhos chatos. Imagina, não podia. Porque hoje as mulheres, elas conseguem se sustentar, elas trabalham. Naquela época, elas ficavam reféns do casamento mesmo, né? É. E agora, tudo, né? você se vira, a mulher Não se só
prefiro hoje em casamento, dia, né? era a imagem de Era você ser isso. separada. Imagina uma velha separada, né? Ia pensar. Não, mas Né? eu fui uma pessoa que a minha mãe e meu pai separaram quando a gente era muito pequenas, né? E eu cresci, eu e minha irmã, ouvindo assim da minha mãe, assim, ó, vocês precisam ter um comportamento exemplar. Vocês são filhas de mães separadas. Então aquilo era um... Mas, coitada, olha como ela se cobrava, né? É, entende? Eu também, meus pais se separaram cedo também, mas meu comportamento nunca foi exemplar. O meu também não, mas é por isso que eu escutava muito isso, entendeu? Pelo amor de Deus, seu comportamento tem que ser exemplar. Mas é um filha de mulher estigma, separada. né? É um estigma. Eu lembro que a minha mãe também não tinha um casamento feliz e ela falava, não posso ser separada. A sociedade não, jamais ia aceitar. Tipo, casou é pra vida toda. Tu tem que aguentar aquele relacionamento, né, ruim. Exato. É dois infelizes dormindo juntos, mas porque é pra vida toda, né? Porque pra vida É um toda. Porque, né? conceito. Ainda a Igreja Católica, né? O que Deus uniu, o homem não Não separa, né? olha que triste, né? Ai, O fico homem traindo não separa. a família tradicional brasileira, né? O marido, a mãe, a amante e os cachorros. Exato, exatamente. E aí a questão de se permitir viver de novo, né? Porque antigamente também a mulher com 50 anos era considerada realmente uma idosa total. E hoje a assim, mulher de né? 50 anos é uma gostosa. Uma gostosona que tá aí bombando, né? Exatamente. Então, assim, essa mulher que tá aí buscando ser melhor, ela não vai aceitar realmente viver uma vida médio agora, né? Agora é a hora dela. Então, aí tem esse que tá o divórcio grisalho aí das mulheres pedindo, tomando conta de volta da própria vida, assim. E o homem sofrendo mais, mas porque também foi isso. O homem não buscou o mesmo caminho. Não. Eles caminharam para lugares diferentes, né? A mulher foi lá, buscou o autoconhecimento, viu que ela já não era mais aquela pessoa, enquanto o homem... Só se acomodou, né? né? O homem, às vezes, ele pega aquele papel do eu sou só o provedor aqui dentro e esse é meu papel e acabou. E eu vou ser assim até morrer, né? E aí também existem... A gente precisa... Eu falo que a gente também precisa ter esse outro olhar pro homem, assim, sabe? Sim, porque tudo é movimento também. Da mesma forma que a mulher se movimentou ali numa época para poder sair do buraco, também vai ter esse movimento na parte masculina. E eu acho que daqui a, sei lá, 100, 150 anos vai ter talvez um equilíbrio disso tudo, sabe? Porque os homens também estão evoluindo e estão buscando a tendência a é se maneira equilibrar. deles. Os meus filhos, eles não suportam ouvir nenhuma frase machista. Para eles, não... isso é inaceitável, sabe? Maravilhoso, né? Então, assim, as gerações que estão nascendo, elas podem ter todos os defeitos do mundo, mas tem pontos que eles são exemplares. Frente, eu também acho. Muito à frente. Todo mundo fala muito mal, geração Nutella, mas, cara, na nossa época a gente sofria muito bullying, fazia muito bullying, cruel, e era muito racista, muito xenofóbico, muito tudo, né? E hoje tudo em era dia... tira sarro. E hoje em dia você vê que a parcela racista, xenofóbica e tudo mais de crianças estão muito menor. E eu lembro que a gente recebeu um médico num retiro nosso. E aí ele falou bastante assim, ele estava separado e tal, e ele falou assim, eu como médico e tal, atendo muitas mulheres e sei das questões das mulheres, e muitas mulheres estavam ali nessa questão de pré-menopausa, menopausa, todas essas questões acontecendo, e ele falou assim, e acaba que volta-se muito para as mulheres, né, para as questões das mulheres, e a gente não para perceber que o homem está passando pela mesma situação. Sim. O homem que está ali buscando ser um homem melhor, ele também está passando pela andropausa, né? Ele também está passando pela fase de perder os cabelos, está passando pela falta de não ter o desejo. Então, assim, a gente... pior, porque as mulheres não brocham e os homens vai chegar uma idade exatamente. Que não brocham. É sério. Não, é sério. E daí entra naquela de ou eu tomo remédio para não brochar, ou eu não tomo e continuo com o cabelo, porque o efeito colateral... E o caso ali é o orgulho do homem, né? Porque, poxa, brochar pega a virilidade deles. Eles passam por vários conflitos, né? Muitos. Sentido. Então, assim, essa história da exclusão do masculino é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Até porque a gente precisa dessas duas forças, energias, né? Porque desequilibra também. Daí tu bota a mulher lá em cima e o homem lá como vilão da história. Mas ele foi vilão porque a gente se permitiu também. Lembrando que quem cria filhos machistas é uma mulher. São umas mulheres. Exatamente. E a gente precisa entender que essas duas forças, o masculino e o feminino, elas estão
estão dentro da gente, né? Eu preciso da força do masculino para ir para ação. É o masculino que me faz realizar ir para a vida mesmo, né? Essa coragem toda de ação vem do meu lado masculino. Enquanto a mulher é essa coisa do feminino, do acolhimento. Então, se eu consigo entender que essas duas forças precisam dar equilibradas dentro de mim, eu olho para o externo e vou equilibrar essas duas forças também, Tem né? um seriado que eu amo de paixão, inclusive a terceira temporada, vai ser agora dia 13, que é a Roda do Tempo. The Wheel of Time. Sim, gosto. Vocês já viram? Não. Ele é um mundo distópico, digamos, é um outro planeta aí, um outro mundo, como se fosse aqui na Terra, mas quem vingou, quem domina são as mulheres. Os homens são como se fosse a gente. Inverte os papéis. Essa foi ótima. Inverte os papéis. Sim. É muito legal, porque as mulheres que dominam o planeta, elas que mandam, eles são submissos, Mas no Egito né? era assim, no Egito antigo, né? Mas tu vê o desequilíbrio que é. Porque aí tu começa a olhar o lado ruim da mulher dominar também. Porque tudo tem, né? Sim, tem o mundo ideal seria, né? Tudo equilibrado, mas... E esse seriado mostra, assim, como também é ruim. A gente ter esse desequilíbrio muito grande, né? Sim, total. E normalmente, e hoje a gente está vendo bastante essa questão da mulher aí, né? Totalmente só com o lado masculino, né? De fazer e de achar que por estar com esse lado masculino tão aflorado, ela não precisa de homem, né? A gente, não preciso. Nossa, as minhas Inclusive, alunas elas falam. Falam. Não preciso de homem, né? Tipo, falam, não. Teve uma aluna minha que falou assim: eu saí conheci um rapaz, a gente saiu e de repente ele foi abrir a porta do carro para mim, ela se sentiu ofendida. Ela falou assim, honestamente, a primeira coisa que me veio e falou assim: cara, eu tenho mão, eu sei abrir uma porta, entende? Então, assim, a gente não tá deixando o masculino fazer a parte dele, entende? Não e deixa aí mais ser cavalheira. Eu falei... Eu nunca deixei, gente. Eu deixo. Nunca deixei pagar conta, nunca deixei... Sempre tomei à frente. Talvez, óbvio, né? Desequilíbrio demais, né? Mas talvez até por conta da mãe solteira, né? Da mãe separada, divorciada. Que a minha mãe era divorciada, então ela sempre teve a energia masculina muito grande. É igual a minha. E aí a gente também fica assim... eu tinha, mas eu adoro que pague minha conta. Não só pela questão do dinheiro, mas assim, feria muito o meu orgulho, né? Na época, assim, eu falo isso, né? Sim. Com 20, 22 anos sim, ali, sim. entendeu? Sempre tive essa necessidade de me sobressair. Até pelo machismo sofrido. Na nossa época era muito machista, né? Então, a gente acaba crescendo meio que desequilibrado. Exatamente, mas aí chega uma hora que a gente precisa assumir o nosso lugar, Sim, né? A gente não pode estar fora do nosso lugar, porque o desequilíbrio vem quando a gente sai do nosso lugar. Então, qual é o meu lugar dentro da minha família? Aí entra a constelação, né? Qual é o meu lugar aqui dentro? Qual é o meu lugar no meu relacionamento? Então, se posicionar no teu lugar, no nosso lugar, vai fazer com que a nossa vida entre mais ou menos nessa história de equilíbrio, né? Lembrando que 100% equilibrado não tem nada na vida. Uma hora você tá 100% equilibrado no teu profissional e tua vida pessoal tá uma porcaria. Uma hora é teu financeiro que não tá e tua vida amorosa tá uma maravilha, entende? Agora, achar que tudo vai estar ok. Tá com sorte no jogo e no amor ao mesmo tempo já. Entende? Então, assim, eu acho que o nosso trabalho é fluir com essa... Com o caos. Com o caos, exatamente. É fluir no caos, exato. Tem uma metáfora que fala do Jardim Botânico ali de Curitiba, né? Que um mestre fala pro discípulo, quando ele olha pro Jardim Botânico, o que ele enxerga, né? E a gente tá falando ali daquilo é maravilhoso, tudo cortadinho certinho, né? Tudo e ele fala assim, eu enxergo a paz, assim, eu enxergo a calmaria. Daí ele fala, isso aqui é o caos. Isso que a gente tá vendo, essa perfeição, é o caos. Porque a natureza não é assim. A natureza não é cortada assim o tempo inteiro. Não precisa que uma pessoa levante todo dia da cama para ir lá capinar a grama, cortar, deixar aquelas árvores intactas. Então, assim, a perfeição que a gente busca é o caos. Estar em busca da perfeição é viver no caos o tempo inteiro. Porque eu não vou conseguir. E para manter essa perfeição, vai demandar de mim uma energia absurda e eu vou ter uma vida completamente caótica. Então, se eu aceito a fluidez da vida, eu aceito... Tá as tudo bem. imperfeições, Tá um caos isso aqui, mas... porque o universo é tudo que existe, né? Bem e o mal. Exatamente. Então, você tem que receber tudo, porque mas tudo é o universo. Mas por isso que a pessoa que é muito perfeccionista, ela sofre muito, né? Porque nada tá bom, nada vai...
vai suprir. A pessoa, eu acho que ela nunca consegue estar inteira, tá completa. Qual é o assim. seu signo mesmo? Meu é virgem. Mas as duas, ainda por cima. Ah, é? Eu e minha sócia somos duas piscianas. Não, a minha cabeça é bem perfeccionista, assim. Eu por dentro sou. Tem gente que tem gente que é perfeccionista e que consegue fluir de boa. Às vezes eu vejo um quadro torto, eu não arrumo de propósito. Mas a tua cabeça se arrumou. Então, mas esse ato de eu não arrumar de propósito por muito tempo, acabou que maravilhoso. É aquela história do você fazer até que você se torne. Eu sou tão caótica que as pessoas cortam bolo assim. E cada vez que eu corto o bolo, eu corto de uma forma diferente. Às vezes eu faço um triângulo, eu faço umas... Maravilhosa. Meu marido fica doido. As virginianas do satanás, né? Nada a ver. E ele diz, tu não tem padrão pra cortar bolo? Eu disse, mas quem tem que ter padrão pra cortar bolo? Eu só quero mastigar ele e comer. Eu também não corto bolo com padrão. Exatamente. Mas tem coisas que eu faço com padrão. É esquisito isso, né? Talvez é aquela coisa que faz mais sentido pra ti, né? Isso daqui precisa ter padrão, né? Aquele não importa. Isso, exatamente. E a gente sabe, perfeccionismo é aquela coisa que te paralisa, né? Quanto mais perfeito eu quero uma coisa, menos eu me movimento pra fazer. Porque eu acho que de tudo que a gente pode vestir aí, o perfeccionismo é o que mais pesa, né? Ele te paralisa. Difícil. Porque eu nunca tô boa o suficiente. Então, e os outros também não são bons. Eu também não. E aí você sofre. O problema é que daí você não pode controlar os outros. Tu é solteiro, tu quer arrumar um namorado e tu é muito perfeccionista. Como tu vai arrumar alguém? Exatamente. Tu vai achar defeito em qualquer cristão ali que aparecer. Exatamente. E o mundo parece errado pra você, né? E aí você sofre, né? É um sofrimento absurdo querer ser perfeccionista, acaba não né? tendo, talvez, amigos, não construir uma família, ou... Não, e a vida não tá do jeito que a pessoa quer também. E no fundo também eu acho que ser, assim, perfeccionista nesse grau, assim, de nada realmente tá bom, acaba sendo uma forma de defesa, né? Então, assim, eu me coloco nesse lugar de que aquilo ali não tá bom, então eu nem vou fazer, porque aquilo ali não é bom. Então, deixa eu ficar aqui, no meu lugar seguro, né? A gente entra muito nisso, né? Por isso que a gente precisa se perguntar, tá acordada? A questão dos terapeutas, né? Que é muito forte hoje em dia dessa coisa de superioridade, de eu não vou naquela festa porque eu vou pegar a energia negativa das pessoas. Você vive aonde, né? Você vive no mundo. Eu não vou pular carnaval porque eu vou pegar um obsessor. Eu não vou... Gente, hello, né? Porque a pessoa tá se achando que ela é um Buda e sei lá mesmo assim, eu acho que deu pra gente perceber nesse tempo que a gente tá fazendo podcast que as pessoas que estão num estado de consciência mais alto são as pessoas que mais estão... cagando e andando. Né? Exatamente. Let it go, né? Sabe? Que não estão preocupados com o que você está fazendo, com o que você está vestindo, com que cor de roupa que você tá, com que cristal que você tá pendurado no pescoço. Não estão interessados nisso. Exatamente. Estão apenas sendo, né? Exatamente. E a gente que tá ali em busca, né? Os buscadores... estão preocupados, estão querendo ser alguma coisa. Tá certo? Será que eu tô bem? Será que eu tô agindo certo? Será que eu tô fazendo certo? Normalmente quando você vai escolher, né, uma terapia ou alguma coisa, você não tem ideia, você tá indo pela primeira vez em alguma coisa, você vai julgar pelo quê? Você vai julgar pela vida que ela leva, pelo que ela posta. E às vezes não é isso, né? Eu sou além daquilo que eu vivo no meu dia a dia, né? Todos nós. Não dá pra gente fazer da nossa vida um Big Brother ali 24 horas. Então, tipo, é cruel. Chega a ser cruel essa fala de achar que porque eu escolhi trabalhar com cura, eu escolhi trabalhar com terapias de cura e etc., eu não devo fazer alguma coisa que na tua cabeça é o certo. Porque é o teu olhar. Né? É a tua cabeça. É o teu olhar. Vista, né? É a tua forma de olhar para a vida. A minha forma de olhar para a vida é diferente da tua. Então, assim... Isso é maravilhoso. As pessoas precisam entender que isso que é o tesão de viver. Exatamente. São os diferentes pontos de vista. Quanta coisa eu posso aprender contigo, quanta coisa tu pode aprender comigo. Mas para isso eu preciso, no mínimo, deixar o tal do perfeccionismo para trás, entender que você não vai ser perfeita, que vão ter coisas que não vão ser bacana, mas que vai ter coisas que eu vou querer aprender, que eu vou querer somar na minha vida, e você é a mesma coisa comigo, porque senão... Não dá, né? Vira tudo caos mesmo, do lado ruim do caos ainda, né? A gente vira... E controle, né? Porque, sei lá, tu vai acabar sendo controlado, sendo manipulado. E a gente acaba esquecendo que o nosso
verdadeiro propósito é experienciar a vida humana, né? Exato. A gente Eu gosto, esquece esse todo dia eu gosto de tirar uma carta do tarô Zen do Osho. E eu tirei essa carta hoje. Qual? Experienciar. Experienciar. Tá vendo? Claro, tu falou, eu falei né? pelo Osho agora. Porque a gente só... isso a Cal falou, né? A gente só pode julgar aquilo que a gente viveu, né? Exatamente. E eu vivi isso com a ayahuasca. Porque eu julgava, eu tinha muito preconceito. E eu disse, eu não posso viver com base no que os outros me falam, no que um terapeuta me falou. Ou na experiência de outras Ou pessoas. na experiência dos outros. Não importa se a pessoa teve uma experiência ruim, você ainda não Ou teve a sua. boa. Pode ser que seja Ou muito boa. boa. Só Exato. pra ele, pra mim vai ser terrível. E eu tive que Exato. viver a minha experiência. E é só minha. Exatamente. Né? Então é isso. É a partir da muito- tua visão de vida, tu tá querendo julgar a minha. Entende? Não, fica com a tua visão de vida pra tua vida. Vai, né? E ela faz sentido pra ti e esse é o caminho. isso, é. Mas se não tem sentido falar em espiritualidade. Se eu tô falando de espiritualidade, mas eu tô o tempo inteiro buscando no outro alguma coisa que eu vá julgar, que eu preciso falar, cadê a tal da espiritualidade? Eu acho que a espiritualidade maior tá exatamente nisso, assim, né? Como eu me relaciono com os outros e como eu me relaciono comigo. Aí eu entendo qual é o meu nível de espiritualidade. Quando eu olho para o outro e falo, tá só vivendo a experiência de vida dele, né, de acordo com as crenças dele, da forma que ele foi criado, enfim, e quem sou eu para me atravessar aqui, né? Deixa que cada um siga seu caminho. Ou a gente vai entrar nesse papel de virar que aponta o dedo o tempo inteiro, sai de Cagador buscador, de regra, né? para virar o apontador, entende? E aí, por quê? Porque eu apontar os defeitos, os que no meu olhar é defeito, vai me fazer melhor que ele? Normalmente é por isso, né? A gente critica demais porque você é assim. Então isso quer dizer que eu não sou, então eu sou melhor que você. Aí já Aí cadê a tal da espiritualidade, né? Aí, mas eu sou espiritualista? Não é. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Não existe também que a gente entra num lugar onde a gente... mas você não julga ninguém? Claro que a gente julga. Não, a gente julga o tempo todo. O tempo todo. E às vezes Esse é o grande julgar. desafio, né? Esse é o grande desafio. Mas eu acho que a gente julga e de repente a gente já traz pra consciência aquilo que a gente está fazendo e da próxima vez a gente tenta se melhorar Se e ressignificar. E às vezes tu é E às vezes julgada. aquele julgamento que você tá fazendo é algo que você precisa curar em você e aquilo normalmente dá um estalo. Normalmente E quando você aquele olha o julgamento comportamento ajuda. de alguém que você começa a te incomodar demais, é porque aquilo ali bateu em ti, entendeu? Olha pra ti na frente do espelho e fala assim, pegou, né? Bateu aqui, Vamos conversar, né? Vamos conversar sobre isso, né? Ela veio bem só assim. mostrar o meu comportamento, ela só apareceu pra isso. É bem assim. E aí a gente pode entrar na humildade mesmo, de falar, ok, eu aceito e vou fazer o possível para eu transformar isso, já que isso não é muito legal. E trabalho nessa... Aí sim eu tô falando ali da minha humildade, da minha espiritualidade. Ou eu entro lá na minha arrogância, que somos todos arrogantes, Sim. né? Somos todos. E fico na arrogância. E aí, não, ela é daquele jeito, não tem nada a ver comigo isso. Não. Vai. E aí a gente vai se distanciando um do outro, né? E aí a questão da união vai se perdendo bastante ali. Deia, por falar nisso, o que você acha que mais prejudica você ainda que trabalha com isso, assim, com várias pessoas, faz Grupo, essas né? viagens, um grupo. O que você acha que mais atrapalha o autoconhecimento de uma pessoa? O que você acha que é mais prejudicial ali, que mais cega ela na hora de trilhar o caminho do autoconhecimento? O medo do julgamento. O medo de ser vista exatamente como a pessoa é. Entende? Eu preciso caminhar de acordo com o que a sociedade diz que eu sou. E qualquer coisa que eu faça diferente disso, eu tô errada e eu não entro por esse caminho. Então, aí eu não me permito ser. Eu fico só nesse processo aqui. Mas a maioria das vezes é o medo do julgamento. O medo do que a gente falou de falar que nós somos umas lunáticas, por exemplo, entende? Então, Não, isso não me afasta ofende. muito. Mas imagina você para uma pessoa, né? Vamos lá, que Normal. Uma pessoa normal. que tá lá vivendo a vida normal, com os filhos, com o marido, e de repente resolve que bateu alguma coisa aqui dentro e ela resolve buscar alguma coisa de autoconhecimento. Ela chega lá e começa a ouvir todas essas histórias que a gente falou aqui, esses outros assuntos que vocês trazem aqui nesse Sim. podcast. Então, assim,
isso já vai ou afastar ela, porque Sim. são assuntos muito Que ela não longe tá dela, pronta, que ela não tá pronta. E aí, o que meus filhos, meu marido, minha família vão pensar de mim? Que eu endoidei, entende? Então, muitas vezes, esse é um ponto E que... ela perde, às vezes, até a contribuição dela no mundo, que seria maravilhosa, assim. Às vezes, a pessoa ia ser usar um potencial usar o enorme potencial ali, máximo para ajudar o mundo, para enfim ser. Só que isso não só com espiritualidade, mas qualquer coisa. Mas aí ela ficou com vergonha dela mesma, porque ficar com vergonha de você mesmo, para mim, é uma das piores coisas. Mas esse ficar com vergonha da gente mesma é aquela coisa do que você tá pensando de mim. Porque na minha cabeça eu já pensei que você me julgou, que você fez isso, que você falou aquilo, então eu já me diminuí, entendeu? Mas por que isso acontece? Porque eu não sei quem eu sou. Então o autoconhecimento vem daí. Se eu sei quem eu sou, aí eu falar o que me for, posiciono, né? entende? Olha, E tu não vai precisar da validação do outro. É interessante Exatamente. ponto de vista. Tudo Mas a gente demorou, eu demorei pra chegar nesse ponto, bastante. gente. Eu demorei. Eu demorei, foi muita terapia, foi muita ajuda espiritual pra eu me desprender de coisas que me mantinham, me manipulavam e eu nem percebia. E a gente também manipula, as muletas. né? Assim, as muletas. Que manipula. exatamente. Uma muleta, um gosta de ser muleta, tu gosta de usar a muleta e fica, né? Eu demorei pra soltar, sabe? Eu demorei pra entender assim, olha, meu amor, o que você pensa sobre mim, tá tudo bem. É o teu Mas olhar. é a tua É o teu opinião, ponto de né? vista. Você caminhou até Interessante aqui, ponto a de tua vista. história de vida te trouxe até aqui com esse olhar. E então, assim, até se tiver alguma coisa que você vai me falar e que vai somar aqui pra mim e tal, pode me falar. E se eu puder melhorar em alguma coisa que fizer sentido, eu vou melhorar. Mas não vou me importar com o que você pensa sobre mim. Obrigada pela sua opinião, mas eu vou continuar fazendo o que eu quero. Exatamente. Isso é Como é que tu libertador. fala? Interessante ponto de vista. É interessante ponto de vista. Mas deixa eu no meu caminho, né? Exatamente, é isso. E quando tu tá no teu caminho, ninguém mais se tira. Ninguém tu mais se brilha, tu tira. faz o que tu tem que fazer e não tem mais. É isso. É isso. Bem sobre isso. Muito bom. É a história do propósito, né? Que as pessoas ficam aí nessa busca do propósito. Que E às vezes as pessoas falam muito no retiro assim, a gente recebe muitas mulheres que querem fazer transição de carreira, que estão numa carreira ali no mundo corporativo e querem trabalhar com o mundo holístico, enfim. E aí elas, porque eu não encontrei meu propósito, mas o que você faz? Eu sou bancária. Eu falo assim, você é bancária. Você já parou para pensar que talvez o seu propósito seja você ser a melhor funcionária do teu banco? Você já parou para pensar que talvez o teu propósito seja atender os teus clientes da melhor forma possível? Vamos parar de romantizar a história do propósito. Super. Né? Às vezes o teu propósito, mas eu sou só dona de casa, só cuido de filho. Mas Teu propósito pode ser assim, ser uma grande mãe, uma dona de casa e olha que propósito maior. E quer desafio melhor ou maior missão do que criar um filho. Exatamente. Não tem nada, né? Então assim, eu acho que até E é delícia, né? É uma delícia. até vocês que estão aqui, que dão voz, né? Tirar desse lugar romântico o propósito de vida faz bastante sentido. Libera muita gente, libera peso de muita gente. E eu tenho bastante pessoas assim que me procuram nas terapias por isso. Propósito. O que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer? O que eu vou fazer da vida? E é difícil, né? Não é uma coisa que eu abro a caixinha, o teu tá aqui, o teu tá aqui. Mas será? Pega o seu Eu acho que a propósito. pergunta às vezes é, será que você já não tá vivendo o teu propósito, então, né? Porque acho que a pessoa pensa que Se tem que ser você algo está vivendo, grandioso. você está no seu propósito. Às vezes tua missão é só vir aqui nascer, comer, ir na praia. Beber, que bom, curtir né? o carnaval e Exatamente, Só exato. ancora a tua energia aqui pra alguma coisa e deu. Exatamente. Vai saber. É isso. Né? Eu acho que a gente precisa trazer espiritualidade, propósito, essas palavras que são autoconhecimento, que são tão grandiosas assim na cabeça das pessoas. Trazer pro dia a dia, assim, né? Às vezes a gente já tá aqui, já tá vivendo o nosso propósito, já tá... Igual a gratidão, que tá tão, é. né? O gratilux. É. Mas é o que tu vive no teu dia a dia, no acordar, no dormir. Exatamente. O sentimento de gratidão é lindo, é maravilhoso, né? Exatamente. Eu acho que não tem maior conexão com Deus do que tu ser grato.
Sabe? De olhar uma flor, de ver uma borboleta, de olhar nos olhos de quem tu ama. De olhar no espelho e falar como eu sou gata, gostosa, maravilhosa, obrigada. Exatamente. O tempo só te valoriza. É bem isso. É aquela história do repetir até que realmente eu acredito e eu me tornei aquela pessoa. Eu me tornei a grande gostosa, eu me tornei essa que o tempo só valorizou, porque eu repeti tanto isso pra mim, eu falei tanto que eu tomei a minha verdade, mantra, né? É um mantra, exatamente, é bem isso. Isso, muito, muito Muito bom. obrigada. Adorei, gente. Também foi uma adorei, delícia só falar que se com você vocês. não me levar na próxima viagem... Na próxima não, que vai ser pra São Paulo. Eu sou na de lá, próxima pra mim não tem graça nenhuma. Tá. Na outra. Caraíva, Mas, ó, Bahia. Tu vai ter Chapada do Vai ter Veredas esse Chapada ano. no segundo semestre. Então, Teremos acho que Chapada. nessa... Não é de avião não, né? Porque eu não posso andar de avião até... Até daqui quando? 2 anos. Não vai cair teu avião, não. Ai, você fez promessa? Não. Ah, tá. É Não, medo mas- mesmo. Não, fica tranquila. então a gente já vai começar a quebrar a barreira, né, entrando no avião, entendeu? A gente leva Palo Santo, define Já vai. avião de fumaça. Ou então a gente te dá um remedinho, né? Ela dorme daqui, ela. aí entra lá e deu, já foi. Tá, Boa. beleza. Mas eu tenho muito interesse nesse da Chapada aí. Claro, É um a lugar gente que eu vai quero conversar. muito conhecer. Vamos sim. É muito bonito. E vale quem muito. quiser saber mais sobre os... A gente tem o Instagram, Cura com Turismo. E o meu Instagram pessoal é Deia Ribeiro Yoga e a gente coloca todas as informações lá. Então, no Cura com Turismo tem a agenda dos próximos retiros e a gente sempre divulga primeiro lá, depois a gente manda ali nas listas de transmissões, enfim. Inclusive, acho que a gente só tem o Deia Yoga, né? Cura com Turismo, não sei se tem, mas a gente Mas faz eu já a- achei, eu procurei, achei. Então, Tá. pra divulgar juntos. Então a gente tá. coloca no link da descrição do vídeo. Combinado. Fechou? Isso aí, Obrigada, galerinha. meninas. Obrigada, Muito amei o obrigada. bate-papo. Obrigada. Eu também. Não esqueçam de curtir, compartilhar, enviar esse vídeo para os seus amigos, familiares. Todo mundo que precisa, que ressoar, que Exatamente. quiser permitir-se. E permitir-se.